Marina nunca imaginou que aos 18 anos, um simples quero todas mudaria sua vida para sempre. Vendendo flores na Avenida Paulista para sustentar a avó doente, ela estava acostumada com executivos apressados que mal olhavam em sua direção. Mas quando aquele homem elegante desceu de uma Ferrari vermelha e disse que queria todas as suas flores, algo em seus olhos verdes a fez tremer. O que Marina não sabia é que Ricardo Fernandes não estava ali por acaso. Ele carregava um segredo que conectava suas famílias há mais de 40 anos e uma decisão que colocaria 50 milhões de reais nas mãos dela, se ele tivesse coragem de entregar. Prepare-se, porque essa história vai tocar seu coração de uma forma que você nunca esperou. Inscreva-se no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. O pequeno quiosque de Marina brilhava como joia colorida em meio ao cinza da Avenida Paulista. Aos 18 anos, ela havia transformado aquele cantinho próximo ao metrô Brigadeiro em um pedacinho de paraíso que alegrava a correria dos executivos apressados. Suas mãos delicadas organizavam rosas vermelhas como corações apaixonados, lírios brancos puros como sonhos e girassóis dourados que pareciam guardar toda a luz do sol. Marina acordava às 5 da manhã todos os dias, preparava café forte para a avó Maria, organizava os remédios caros do coração e corria para o CEAGESP buscar as flores mais frescas da madrugada. Cada buquê era montado com amor, cada arranjo carregava um pouco de sua alma. Seus preços eram honestos, R$ 30 por um buquê simples, 50 pelos especiais, mas cada venda era conquistada com seu sorriso que derretia corações de pedra. Ela usava roupas simples que comprara na feira da madrugada, jeans desbotado que conhecia cada curva de seu corpo jovem, blusa branca que realçava sua pele dourada pelo sol, tênis que já haviam caminhado milhares de quilômetros pelas ruas de São Paulo. Seus cabelos castanhos dançavam livres no vento da metrópole, e seus olhos tinham uma luz especial que fazia qualquer pessoa se sentir importante, vista, amada. "Bom dia, Mari!" gritou Jéssica do quiosque vizinho, onde vendia acessórios coloridos que brilhavam como pequenos tesouros. Aos 19 anos, morena esperta de olhos que enxergavam além das aparências, ela era a melhor amiga de Marina desde os tempos de escola, antes que a vida obrigasse uma a parar de estudar. "Oi, Jé. Consegui umas flores lindas hoje." Marina organizava seus girassóis com carinho de mãe, cuidando de filhos. "Acho que vai ser um dia especial." A vida de Marina era feita de números que ela decorara desde os 14 anos. R$ 300 por dia para cobrir o aluguel do quiosque, compra de flores novas e, principalmente, os remédios que mantinham o coração de Maria batendo. R$ 400 mensais, que pareciam uma fortuna para quem contava centavos, mas que eram a diferença entre vida e morte para a avó que criara sozinha desde que seus pais morreram num acidente terrível na estrada. Maria, aos 78 anos, era uma mulher de fibra que enfrentara a vida com coragem de leoa. Costureira aposentada de mãos calejadas pelo trabalho, viúva que aprendera a ser pai e mãe para uma neta órfã, ela vivia com uma pensão que mal pagava o aluguel do pequeno apartamento na Liberdade onde moravam havia anos. O sonho secreto de Marina pulsava em seu coração como semente esperando para germinar. Estudar enfermagem, cuidar de pessoas, salvar vidas. Durante as pausas entre vendas, ela assistia a vídeos no YouTube sobre anatomia, decorava nomes de remédios, sonhava com o dia em que teria diploma nas mãos e poderia ajudar pessoas como ajudava a avó todos os dias. Por volta das 9 da manhã, quando o sol já esquentava a pele e a cidade despertava por completo, Marina reorganizava seus lírios brancos quando um som diferente cortou o ar. O ronco profundo e potente de um motor que parecia rugir como fera selvagem. Uma Ferrari vermelha, reluzindo como rubi gigante sob a luz dourada, surgiu pela avenida e estacionou no prédio comercial ao lado. "Meu Deus do céu!" sussurrou Jéssica, parando de arrumar seus colares para observar o espetáculo. "Que máquina é aquela?" "Ferrari!" murmurou Marina, que aprendera a reconhecer carros de luxo, observando o desfile diário da riqueza paulistana. "Deve custar mais que todo o nosso quarteirão." O homem que desceu do carro era como o protagonista de filme que Marina assistia nos cinemas de shopping nos raros domingos livres. 40 anos, talvez, com porte de príncipe que comandava reinos, cabelos escuros onde prata começava a aparecer nas têmporas como coroa de sabedoria, terno que parecia ter sido costurado em seu corpo por anjos alfaiates. Seus passos eram firmes, confiantes, de quem nunca duvidara de ter o mundo aos pés. Ele caminhava em direção ao prédio de vidro e aço quando algo o fez parar. Seus olhos. Marina não conseguia ver a cor de longe, mas sentia a intensidade.
encontraram o pequeno quiosque de flores. E então, algo mágico aconteceu. Como se uma força invisível o puxasse, ele mudou de direção e caminhou diretamente para ela. Marina sentiu o coração começar a tamborilar no peito como chuva forte em telhado de zinco. Suas mãos tremeram ligeiramente quando ele se aproximou, trazendo consigo um perfume masculino que misturava poder e elegância, uma presença que fazia o ar ao redor ficar mais denso, mais carregado de possibilidades. "Bom dia", disse ele, e sua voz era grave, controlada, mas carregava uma suavidade que Marina não esperava. "Suas flores estão deslumbrantes." A forma como ele disse deslumbrantes, pausando como se saboreasse a palavra, fez algo estranho acontecer no estômago de Marina. "Obrigada, senhor. Procura algo especial?" Ele ficou em silêncio por um momento que durou uma eternidade, estudando as opções, mas Marina teve a sensação estranha de que ele estava estudando ela. Seus olhos, agora ela via que eram verdes como esmeraldas lapidadas, pareciam enxergar através de sua alma. "Todas", disse ele de repente, como se a palavra tivesse escapado sem permissão. "Como, senhor?" Marina piscou confusa. "Quero todas as suas flores." Marina olhou para seu estoque do dia. Mais de 40 arranjos preparados com amor desde a madrugada. Flores que ela escolhera uma por uma. Buquês que carregavam pedaços de seus sonhos. "Todas. Mas, senhor, são muitas. É quase todo o meu trabalho do dia." "Quanto custa tudo?" A mente de Marina trabalhou em velocidade de computador. 42 arranjos, preços entre R$ 25 e R$ 60 cada. R$ 1.800, conseguiu dizer, sua voz quase um sussurro. Ele tirou uma carteira de couro que parecia mais cara que 3 meses de aluguel do quiosque e, sem piscar, contou 20 notas verdes que pareciam brilhar sob o sol. 2.000. O resto é seu. Marina ficou paralisada, segurando o dinheiro como se fosse sonho que poderia evaporar a qualquer momento. R$ 2.000. Quase uma semana inteira de trabalho em 5 minutos. 5 meses de remédio para Maria. Um milagre disfarçado de cliente misterioso. "Eu não posso aceitar tanto troco, senhor", gaguejou, suas mãos tremendo. "Pode sim", disse ele, observando como ela começava a embalar cada arranjo com dedos que dançavam nervosos. "Qual é seu nome?" "Marina. Marina Santos." "Prazer em conhecê-la, Marina Santos. Eu sou Ricardo." A forma como ele pronunciou seu nome completo, devagar, como se cada sílaba fosse preciosa, fez borboletas explodirem no estômago de Marina. Havia música na voz dele, uma melodia que ela nunca havia escutado, mas que seu coração parecia conhecer desde sempre. Jéssica observava tudo com olhos arregalados, fingindo organizar pulseiras, mas perdendo 0 segundos do que parecia cena de filme romântico acontecendo ao vivo. Quando Marina terminou de embalar todas as flores, trabalho que levou 20 minutos de pura tensão elétrica, Ricardo pegou apenas um pequeno arranjo de girassóis, deixando o resto ali. "Este levo agora", disse ele, segurando os girassóis como tesouro. "O resto posso buscar depois?" "Claro, senhor Ricardo. Mas posso perguntar por que todas as flores?" Ricardo parou então, olhando diretamente em seus olhos, de uma forma que fez Marina esquecer como respirar. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, brincou em seus lábios. "Porque você merece vender todas elas, Marina Santos." E desapareceu, deixando Marina parada no meio de seu quiosque vazio, segurando R$ 2.000 e uma sensação estranha de que sua vida acabara de mudar para sempre. O que Marina não sabia é que aquele encontro havia sido planejado há muito mais tempo do que ela poderia imaginar, e que o homem de olhos verdes carregava um segredo que faria seu mundo desabar e renascer ao mesmo tempo. Ricardo dirigiu de volta ao escritório, com as mãos tremendo no volante da Ferrari, algo que não acontecia há anos. O pequeno arranjo de girassóis no banco do passageiro perfumava todo o carro com uma doçura que contrastava brutalmente com a tempestade em sua mente. Durante 40 anos de vida, jamais havia sentido algo tão intenso quanto olhar nos olhos de Marina Santos e ver uma pureza que pensava não existir mais no mundo. Mas Ricardo não estava ali por acaso. 3 meses atrás, seu avô Antônio havia morrido, deixando mais que uma herança bilionária. Havia deixado uma carta que mudaria tudo. Uma carta que falava de amor perdido, de covardia e de uma segunda chance que agora estava nas mãos de Ricardo. A Almeida Construtora ocupava 5 andares do edifício mais imponente da Faria Lima, um império de vidro e aço que Ricardo construíra sobre o alicerce deixado pelo avô. 800 milhões de reais em patrimônio, obras espalhadas por 12 estados, uma frota de carros que custavam fortunas,
apartamentos de luxo, investimentos que geravam milhões mensalmente. Mas toda essa riqueza não conseguia preencher o vazio que Isabela deixara quando morreu 3 anos atrás. Bom dia, Sr. Ricardo, cumprimentou Simone, sua secretária de confiança, quando ele chegou ao escritório. Os investidores japoneses confirmaram quinta-feira, e o relatório da obra de Brasília está na sua mesa. Ricardo assentiu distraidamente, andando como sonâmbulo até sua sala no 32º andar. As paredes de vidro ofereciam vista panorâmica da cidade que se estendia até o horizonte, mas seus olhos voltavam constantemente para os girassóis que havia colocado no vaso de cristal sobre a mesa. Flores. Quando havia parado de notar flores? Quando sua vida se tornara apenas números, contratos, reuniões vazias de alma? Abriu a gaveta secreta de sua mesa e retirou a carta que mudara tudo. As páginas amareladas tremiam em suas mãos, enquanto lia pela 100ª vez as palavras que seu avô Antônio havia escrito pouco antes de morrer. Meu querido Ricardo, se está lendo isso, significa que parti para encontrar meu maior arrependimento. Maria Santos foi o amor da minha vida quando éramos jovens. Ela tinha 18 anos, eu 22, e juntos descobrimos que o amor pode ser mais forte que todas as convenções sociais. Mas fui covarde. Quando minha família ameaçou me deserdar por namorar uma costureira pobre, eu recuei. Casei-me por conveniência, construí fortuna, mas nunca esqueci os olhos doces de Maria ou o som de sua risada. Ricardo fechou os olhos, imaginando seu avô jovem, apaixonado, cometendo o erro que o assombraria pela vida inteira. Por décadas acompanhei a vida dela de longe. Soube que se casou, teve filhos, enviuvou jovem. Soube que criou sozinha uma neta quando os pais morreram. Marina Santos trabalha vendendo flores na Avenida Paulista há 4 anos, sustentando Maria, que agora precisa de cuidados médicos caros. Elas vivem com dificuldades enquanto eu morri rico, mas vazio. A carta continuava com palavras que queimavam a alma de Ricardo. Deixo 50 milhões de reais para Marina Santos. Não é caridade, é justiça. É o dinheiro que deveria ter gasto cuidando da mulher que amei. Você decidirá se entrega ou não, Ricardo. Pode ficar com tudo e ninguém saberá. Ou pode ser o homem corajoso que eu nunca consegui ser. Se escolher conhecê-la, descobrirá porque sua avó Maria conquistou meu coração para sempre. 50 milhões de reais. Uma fortuna que mudaria completamente a vida de Marina e de sua avó. Dinheiro que Ricardo poderia facilmente esconder, alegando que não encontrou a beneficiária. Ninguém jamais saberia da existência daquela carta, mas a curiosidade havia vencido a ganância. Quem era essa Marina Santos que inspirara tanto amor no coração de seu avô através de sua avó Maria? O que havia de tão especial nessa família? Agora Ricardo sabia. Havia passado apenas 10 minutos ao lado de Marina e sentia como se o mundo tivesse ganhado cores que não via há anos. A forma como ela tratava cada flor com carinho, como sorria para cada cliente como se fosse especial, como seus olhos brilhavam mesmo enfrentando dificuldades que eram óbvias pela simplicidade de suas roupas. Enquanto isso, do outro lado da cidade, num pequeno apartamento de 2 cômodos na Liberdade, Marina chegava correndo com o coração ainda disparado e as mãos tremendo de emoção. O dinheiro estava guardado na bolsa como tesouro secreto, mas era a lembrança dos olhos verdes de Ricardo que a fazia flutuar nas nuvens. "Vovó!" gritou ao entrar na cozinha pequena, mas sempre impecável, onde Maria preparava jantar simples, com o carinho de quem transformava pouco em muito. Aconteceu uma coisa incrível hoje. Maria parou de mexer o feijão na panela que usavam há 10 anos e se virou para a neta. Aos 78 anos, tinha cabelos brancos sempre bem penteados, rugas que contavam histórias de uma vida vivida intensamente, e olhos que brilhavam com a sabedoria de quem havia visto o mundo mudar várias vezes. "O que houve, minha querida? Você está radiante. Um homem comprou todas as minhas flores." Marina mostrou o dinheiro como criança, mostrando nota boa da escola. "Todas, vovó. Pagou 2.000 reais." Maria sentou-se devagar na cadeira de madeira que rangia, estudando a expressão animada da neta. "Como assim todas? Que tipo de homem faz uma coisa dessas?" "Um homem muito elegante." Marina se sentou ao lado da avó, seus olhos brilhando como estrelas. Chegou numa Ferrari vermelha lindíssima, de terno que parecia de filme, e disse que queria todas as flores. 2.000 reais é muito dinheiro, Marina. Maria pegou as mãos da neta entre as suas, calejadas pelo trabalho de uma vida inteira. "Você tem certeza de que ele não queria mais nada além das flores?" "Vovó, ele foi super educado, muito respeitoso." Marina sentiu as bochechas esquentarem. Se apresentou como Ricardo e perguntou meu nome. "Foi só isso. E você acredita que foi só generosidade?"
Talvez ele tenha algum evento grande. Casamento, festa de empresa. Marina tentava encontrar explicações lógicas para algo que desafiava a lógica. Ou talvez seja apenas uma pessoa boa. Maria suspirou, observando a neta que brilhava de uma forma que não via há anos. Marina, minha querida, você é nova, bonita, tem um coração puro, mas também é inexperiente com homens, principalmente homens ricos. Eu sei, vovó, não estou fantasiando nada. Não estou dizendo que está. Só quero que tenha cuidado. Maria acariciou os cabelos da neta. Homens como esse vivem num mundo muito diferente do nosso. Enquanto ajudava Maria a terminar o jantar, Marina não conseguia tirar da cabeça os olhos verdes de Ricardo e a forma como ele havia dito seu nome completo, como se cada sílaba fosse importante. Havia algo naquele homem que mexia com ela de uma forma que nunca havia sentido antes. Naquela noite, Marina deitou sonhando com carros vermelhos e sorrisos misteriosos, enquanto Maria ficou apenas com uma vaga preocupação de avó protetora, sem imaginar que o destino havia entrelaçado suas vidas de uma forma que ela jamais poderia suspeitar. Do outro lado da cidade, Ricardo também não conseguia dormir. Deitado na cama king size de sua suíte luxuosa, observava as luzes da cidade pela janela panorâmica e tomava a decisão que mudaria tudo. Voltaria ao quiosque de Marina no dia seguinte, não para entregar 50 milhões de reais. Ainda não estava pronto para isso, mas para conhecer melhor a menina que havia herdado a pureza que conquistara o coração de seu avô décadas atrás. O que Ricardo não sabia é que conhecer Marina seria como abrir uma porta que não conseguiria mais fechar, e que alguns segredos são pesados demais para serem carregados sozinhos. Durante 2 semanas inteiras, Ricardo desenvolveu uma obsessão que jamais imaginara ter. Todos os dias, entre 12:00 e 1 da tarde, inventava uma desculpa para escapar do escritório e seguir o mesmo caminho pela cidade até chegar ao pequeno quiosque de flores na Paulista. Seu coração, que há 3 anos funcionava apenas no piloto automático, começava a acelerar quando avistava Marina ao longe, organizando suas flores coloridas como se arrumasse pequenos milagres. O que havia começado como investigação fria estava se transformando em algo perigoso. Ricardo queria conhecer Marina para decidir se ela merecia os 50 milhões que seu avô havia deixado. Esperava encontrar uma menina interesseira, superficial, talvez até mal educada, algo que justificasse guardar o dinheiro para si mesmo. Mas a cada dia que passava, Marina o surpreendia de formas que desarrumavam todos os seus planos. Bom dia, senhor Ricardo. Marina praticamente brilhava quando o via. Chegando, e aquele sorriso genuíno fazia algo estranho acontecer no peito dele, como se uma porta há muito tempo trancada começasse a se abrir devagar. Bom dia, Florzinha. Ricardo havia começado a chamá-la assim na 2ª semana, sem perceber como o apelido carinhoso fazia Marina flutuar nas nuvens pelo resto do dia. Ricardo sempre comprava algo diferente. Ora rosas para decorar o escritório, ora lírios para presente de cliente, ora girassóis, porque alegram o ambiente. As desculpas eram tão óbvias que até uma criança perceberia, mas Marina fingia acreditar, porque também não queria que aqueles momentos mágicos acabassem. O senhor gosta de música? Perguntou Marina numa quinta-feira, embrulhando cravos vermelhos com dedos que dançavam nervosos. Era a primeira vez que fazia uma pergunta pessoal, e seu coração batia como tambor de escola de samba. Gosto de clássica, principalmente piano, respondeu Ricardo, observando como ela mordia o lábio inferior quando estava concentrada. Chopin é meu compositor favorito. E você, que tipo de música escuta? Ah, eu gosto de sertanejo, disse Marina, corando como se tivesse confessado um crime. Principalmente as músicas que falam de amor verdadeiro. Deve parecer brega para o senhor. Nunca há nada de brega em acreditar no amor verdadeiro, Florzinha. A forma como ele disse aquilo, olhando diretamente em seus olhos com uma intensidade que fazia suas pernas bambas, deixou Marina sem ar por alguns segundos. Havia uma ternura na voz dele, que não combinava com sua aparência de empresário poderoso. A cada dia, Ricardo descobria novos detalhes sobre Marina que o encantavam. Ela tinha uma risada cristalina que fazia qualquer problema do trabalho parecer insignificante. Mexia nos cabelos quando ficava tímida. Seus olhos brilhavam como estrelas quando falava de coisas que amava. E havia uma doçura natural nela que ele pensava não existir mais no mundo. Marina também fazia suas descobertas secretas sobre Ricardo. Ele tinha uma covinha pequena na bochecha direita quando sorria de verdade, algo que acontecia cada vez mais quando estava com ela. Tamborilava os dedos na beirada do quiosque quando estava pensativo. Sua voz ficava mais baixa e suave quando falava de assuntos pessoais.
e sempre deixava gorjetas generosas não por obrigação, mas porque parecia genuinamente querer ajudá-la. "O senhor tem filhos?" perguntou Marina numa sexta-feira, curiosidade vencendo a timidez. O sorriso de Ricardo vacilou como vela no vento. "Não. Minha esposa e eu tentamos por alguns anos, mas não foi possível." Marina percebeu a sombra de tristeza. "Sinto muito, senhor Ricardo. Ela morreu há 3 anos, disse ele suavemente. "Isabela, acidente de carro. Eu não sabia. Perdão por perguntar." "Não precisa pedir perdão. É bom falar dela às vezes." Ricardo olhou para Marina. "E você? Pretende ter filhos um dia?" "Muitos", disse Marina, seus olhos voltando a brilhar como diamantes. "Uma casa cheia de crianças correndo, rindo, fazendo bagunça. Sempre sonhei com uma família grande e feliz." Ricardo ficou em silêncio, imaginando Marina cercada de crianças, radiante de felicidade maternal. A imagem tocou uma parte de seu coração que ele pensava ter morrido junto com Isabela. Jéssica observava essas interações diárias com uma mistura de fascínio e preocupação. Crescente, via como Ricardo chegava sempre no mesmo horário, como inventava desculpas cada vez mais elaboradas para comprar flores, como olhava para Marina como se ela fosse a resposta para uma pergunta que ele nem sabia que estava fazendo. "Mari, você percebe que esse homem está completamente apaixonado por você?" disse Jéssica numa tarde, depois que Ricardo se afastou, deixando um rastro de perfume caro e R$ 50 de gorjeta por um buquê de 20. "Não seja boba, Jéssica. Ele é apenas um cliente educado e generoso. Cliente educado não vem aqui todo santo dia gastar dinheiro só para conversar 5 minutos com você." Jéssica cruzou os braços, estudando a amiga com olhos experientes. "E você também está apaixonada por ele." Marina parou de organizar as flores, o rosto ficando vermelho como tomate maduro. "Jéssica, não adianta negar. Vejo como você fica toda nervosa quando ele chega, como escolhe as palavras com cuidado de quem pisa em campo minado, como seus olhos brilham quando fala com ele." Jéssica se aproximou da amiga. "Mari, você está se apaixonando por um homem que tem mais que o dobro da sua idade." "Ele não é tão velho assim", defendeu Marina automaticamente, depois percebeu que havia se entregado completamente. "Ahá, então você admite que sente algo." Marina suspirou, derrotada como soldado que baixa as armas. "Não sei o que estou sentindo, Jéssica. Sei que fico feliz quando ele aparece, que penso nele quando vou dormir, que acordo contando os minutos para vê-lo de novo. Isso se chama paixão, minha querida amiga. Mas é uma paixão sem futuro. Homens como ele não se interessam de verdade por meninas como eu. Você tem certeza absoluta disso?" Naquela noite, Marina chegou em casa com o coração mais confuso que quebra-cabeças de 1000 peças. Enquanto ajudava Maria a preparar o jantar simples de sempre, não conseguia parar de pensar nas palavras de Jéssica que ecoavam em sua mente como música em volume alto. "Você está diferente, minha querida", observou Maria, mexendo o feijão na panela enquanto estudava a neta com olhos que haviam visto 80 anos de vida. "Mais luminosa." "Estou igual sempre, vovó." Mentira deslavada. "Há 2 semanas você chega em casa com esse brilho no olhar, como se tivesse engolido uma estrela." Maria se virou completamente para a neta. "É por causa daquele homem das flores, não é?" Marina quase derrubou o prato que secava. Tamanha foi a surpresa. "Que homem?" "O da Ferrari vermelha que aparece todo dia e faz você flutuar nas nuvens." Maria sorriu com a sabedoria de quem já havia passado por todas as fases do amor. "Você acha que sou cega, minha netinha?" "Vovó, ele é só um cliente especial. Cliente especial que te faz parecer princesa de conto de fadas." Maria secou as mãos e se sentou na cadeira que conhecia cada curva de seu corpo. "Marina, escute bem o que vou dizer. Você é nova, bonita, tem um coração puro como cristal, mas também é inexperiente com homens, principalmente homens muito mais velhos e ricos." "Eu sei, vovó. Não estou fantasiando nada impossível. Não estou dizendo que está. Só quero que tenha cuidado." Maria pegou as mãos da neta entre as suas, calejadas por uma vida inteira de trabalho. "Esse homem é muito diferente de você. Vive num mundo que não conhecemos. Se ele realmente está interessado, precisa ter certeza de que suas intenções são sérias." "Como posso ter certeza?" "Tempo e paciência, querida. Homens sérios têm paciência para conquistar devagar. Homens que só querem se divertir ficam impacientes quando não conseguem o que querem rapidamente." Enquanto isso, na cobertura silenciosa dos jardins, Ricardo jantava sozinho mais uma vez, mas pela primeira vez em 3 anos não se sentia completamente vazio.
Dona Beatriz havia notado mudanças sutis no comportamento do neto nas últimas semanas. Ele sorria mais, parecia menos tenso, até mesmo cantarolava baixinho às vezes. Você está diferente, Ricardo, comentou Dona Beatriz, tomando chá na sala elegante depois do jantar. Mais vivo. Diferente como, vovó? Mais parecido com o homem que você era antes de Isabela morrer. Dona Beatriz estudou o neto com olhos perspicazes que haviam atravessado 85 anos vendo pessoas. Conheceu alguém? Ricardo quase engasgou com o vinho. Por que pergunta isso? Porque conheço você desde que nasceu, meu querido, e sei reconhecer um homem apaixonado quando vejo um. Ricardo ficou em silêncio, confirmando as suspeitas da avó sem precisar dizer uma palavra. É muito mais nova que você? A pausa longa foi resposta suficiente. Quanto mais nova, Ricardo? 22 anos de diferença. Dona Beatriz assoviou baixinho, um som que expressava surpresa e preocupação ao mesmo tempo. É uma diferença bastante considerável. Por isso é complicado. Complicado ou impossível? Não sei ainda. Ricardo passou a mão pelos cabelos, desarrumando o penteado perfeito. Ela é especial, vovó. Pura, trabalhadora, tem um coração enorme, mas é tão jovem, tão inocente, e você está com medo de machucá-la. Estou com medo de várias coisas. Dona Beatriz se levantou e beijou a testa do neto com carinho de mãe. Ricardo, depois que Isabela morreu, você virou uma máquina fria. Se esta menina está fazendo você se sentir humano novamente, talvez valha a pena correr alguns riscos. Na manhã seguinte, Ricardo acordou com uma decisão cristalina como água de nascente. Não sabia se estava certo ou errado, mas sabia que não conseguia mais ficar longe de Marina. O que havia começado como investigação calculada havia se transformado em necessidade vital, como respirar ou ter sangue correndo nas veias. Quando chegou ao quiosque naquele dia, Marina estava atendendo um rapaz jovem que claramente flertava com ela, elogiando suas flores com sorrisos largos demais e olhares que duravam mais que o necessário. Ricardo sentiu algo queimar no peito que demorou alguns segundos para reconhecer. Ciúmes puros e primitivos. Obrigada, volte sempre, disse Marina para o rapaz, que se afastou relutantemente depois de comprar rosas que claramente eram desculpa para prolongar a conversa. Cliente novo? Perguntou Ricardo, tentando manter a voz casual, mas falhando miseravelmente. Apareceu hoje. Comprou rosas para a mãe. Marina sorriu inocentemente, sem perceber a tempestade que se formava nos olhos verdes de Ricardo. O que o senhor vai levar hoje? Ricardo escolheu girassóis, mas sua mente estava ocupada com pensamentos possessivos que o assustavam. Marina era jovem, bonita, doce. Certamente outros homens da idade dela se interessariam por ela. E ele? Ele era apenas um cliente quarentão que aparecia todo dia para comprar flores. Florzinha, disse ele pagando e deixando a gorjeta generosa de sempre. Posso te perguntar algo pessoal? Claro, senhor Ricardo. Você tem namorado? Marina sentiu o coração parar por um segundo inteiro. Não, senhor. Nunca tive tempo para essas coisas. Nunca. Nunca mesmo. Marina baixou os olhos, envergonhada pela inexperiência. Sempre trabalhei muito, cuidei da vovó, nunca. Ricardo sentiu algo se mexer no peito, uma mistura de alívio e responsabilidade que o assustou. Marina era ainda mais pura do que imaginara, mais inocente, mais especial. E isso deveria fazê-lo recuar, manter distância, protegê-la de um homem complicado como ele. Mas, pelo contrário, despertou nele um instinto protetor que não sabia que possuía. Florzinha, disse ele suavemente, aproximando-se mais do quiosque, você merece ser cuidada também. A forma como ele disse aquilo, com uma ternura que parecia vir diretamente do coração, fez os olhos de Marina se encherem de lágrimas inexplicáveis. Ninguém jamais havia dito que ela merecia ser cuidada. A vida inteira havia sido ela cuidando de outros. Quando Ricardo se afastou naquele dia, deixou Marina com borboletas no estômago e uma pergunta que a atormentaria pelas próximas horas. Seria possível que um homem como ele realmente se interessasse por alguém como ela? Mas o que nenhum dos dois sabia é que em apenas alguns dias o destino forçaria Ricardo a mostrar exatamente o quanto se importava com Marina, e que algumas verdades são reveladas apenas quando não há mais tempo para mentiras. O domingo amanheceu com aquela chuva fina, que molha devagar, e Marina acordou com uma sensação estranha no estômago. Maria havia passado a noite inteira tossindo, reclamando de falta de ar, com uma palidez que assustava. Quando Marina foi medir a pressão da avó, os números a apavoraram. 18/12. Vovó, estou te levando para o hospital agora mesmo. Não precisa, querida. Deve ser só um resfriado, murmurou Maria.
Mas sua voz fraca e os lábios ligeiramente azulados diziam o contrário. No pronto-socorro do Hospital das Clínicas, depois de 2 horas de espera angustiante, o cardiologista finalmente examinou Maria. O diagnóstico caiu como um raio sobre Marina. Descompensação cardíaca aguda. Maria precisava ficar internada imediatamente para a estabilização. Doutora, disse Marina, tentando controlar o pânico que crescia em seu peito, quanto tempo ela precisa ficar internada? No mínimo 1 semana. Talvez 2, dependendo da resposta ao tratamento, explicou a médica com a eficiência fria de quem dava notícias ruins todos os dias. Pelo SUS, conseguimos estabilizar e fazer o básico, mas ela precisa de cirurgia para a troca de válvula. A fila é de cerca de 3 meses. E se for particular? Cirurgia em 1 semana, hospital de primeira linha, equipe especializada, mas o custo gira em torno de R$80 mil. R$80 mil. Marina sentiu o mundo girar ao redor como carrossel quebrado. Todo o dinheiro que havia conseguido juntar nos últimos meses, incluindo os R$2 mil de Ricardo, dava menos de 5 mil. Como conseguiria 80 mil? Durante 3 dias, Marina dividiu-se entre o hospital e o quiosque como pessoa partida ao meio. Chegava às 6 da manhã para abrir o negócio, trabalhava até meio-dia, corria para o hospital, ficava com Maria até às 6 da tarde e mantinha o quiosque fechado neste período. Estava exausta, com olheiras profundas, mas não podia parar nem por 1 segundo. Na quarta-feira, quando finalmente conseguiu sair do hospital mais cedo porque Maria estava dormindo, encontrou Jéssica conversando animadamente com alguém no quiosque. Quando se aproximou, viu que era Ricardo, parado ao lado da Ferrari com uma expressão preocupada que ela nunca havia visto antes. Marina. Ricardo se aproximou rapidamente quando a viu, e pela primeira vez ela notou como seus olhos pareciam genuinamente aflitos. Onde você estava? Procurei você aqui os últimos 3 dias. Marina tentou sorrir, mas as lágrimas vieram antes das palavras como chuva que não consegue mais ser contida. Minha avó, ela teve uma crise no coração. Está internada no Hospital das Clínicas. A expressão de Ricardo mudou completamente, como se alguém tivesse tirado uma máscara de seu rosto. Como ela está? É grave? Os médicos dizem que precisa de cirurgia urgente, mas... Marina secou as lágrimas com as costas das mãos, tentando manter a compostura. Pelo SUS ela entra numa fila de 3 meses. Particular é R$80 mil e eu vou cuidar disso, disse Ricardo, sem hesitar nem por 1 segundo. Como? Marina o olhou confusa, ainda processando as palavras que pareciam boas demais para serem verdade. Vou transferir sua avó para o Hospital Sírio-Libanês hoje mesmo. Ela terá a melhor equipe médica, cirurgia na próxima semana, tudo o que precisar. Marina ficou em silêncio, olhando para aquele homem que oferecia R$80 mil como se fossem 80 centavos. Senhor Ricardo, isso é muito dinheiro. Eu não tenho como pagar. Não estou pedindo pagamento. Então por quê? Marina o encarou diretamente, procurando nos olhos verdes dele alguma resposta que fizesse sentido. Por que um estranho faria isso por mim? Ricardo ficou em silêncio por um momento que durou uma eternidade. Era chegada a hora da verdade. O momento que ele havia adiado por semanas. Não havia mais como investigar, avaliar, decidir se Marina merecia ou não. A vida havia forçado sua mão, e agora ele precisava fazer a escolha que definiria tudo. Porque não sou exatamente um estranho, disse Ricardo finalmente, sua voz carregada de algo que Marina não conseguiu identificar. Marina, preciso te contar algo sobre minha família, sobre sua família, sobre uma história que aconteceu há muito tempo. Jéssica percebeu a gravidade do momento e discretamente voltou para seu quiosque, deixando-os a sós com segredos que estavam prestes a mudar tudo. Meu avô se chamava Antônio Fernandes, começou Ricardo, escolhendo cada palavra com cuidado. Quando ele era jovem, apaixonou-se perdidamente por uma costureira de 18 anos. O nome dela era Maria Santos. Marina sentiu as pernas bambearem. Minha avó? Sua avó. Ricardo confirmou com um aceno de cabeça. Eles se amaram intensamente, mas as famílias se opuseram. Meu avô foi covarde. Escolheu dinheiro e posição social ao invés de lutar pelo amor da vida dele. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marina, enquanto ela processava informações que pareciam saídas de um sonho impossível. Antes de morrer, meu avô deixou uma carta confessando tudo. Ele acompanhou a vida de sua avó de longe por décadas, soube que ela se casou, teve filhos, enviuvou, criou você sozinha quando seus pais morreram. Ricardo respirou fundo. Ele deixou R$50 milhões para você, Marina, como reparação pelo amor que não teve coragem de viver. R$50 milhões.
As palavras ecoaram na mente de Marina como sino que não para de tocar. Ela se apoiou no quiosque, sentindo que o mundo havia virado de cabeça para baixo. 50 milhões, conseguiu sussurrar. Ele me deu a escolha de entregar ou não. Podia ficar com tudo e ninguém saberia. Ricardo se aproximou dela, seus olhos verdes intensos como esmeraldas. Vim aqui para te conhecer, para decidir se você merecia esse dinheiro. E eu mereço? Perguntou Marina com voz de criança perdida. Você merece isso e muito mais. Ricardo estendeu a mão e tocou suavemente o rosto dela, secando uma lágrima. Meu avô amou sua avó com intensidade que durou uma vida inteira. Você herdou a pureza e a bondade que conquistaram o coração dele para sempre. Marina fechou os olhos, sentindo o toque de Ricardo como bálsamo em ferida aberta. 50 milhões de reais significavam que nunca mais precisaria se preocupar com dinheiro, que Maria teria o melhor tratamento, que ela poderia estudar, ter a vida que sempre sonhara. Mas uma parte de seu coração jovem e inexperiente sussurrava uma pergunta que a assombrava. E se Ricardo só estava sendo gentil porque tinha a obrigação de entregar esse dinheiro? E se todo o interesse dele era apenas cumprimento de dever familiar? Marina, disse Ricardo suavemente como se lesse seus pensamentos, quero que saiba que o que sinto por você não tem nada a ver com a herança. Comecei vindo aqui para te conhecer por causa da carta do meu avô, mas me apaixonei por você de verdade. As palavras caíram sobre Marina como chuva quente em terra seca. Apaixonado. Ele havia dito que estava apaixonado por ela. Marina sentiu o mundo girar, o coração disparar, as pernas ficarem bambas. Um homem como Ricardo, elegante, poderoso, maduro, estava apaixonado por ela. Marina ficou em silêncio, piscando como quem tenta focar uma imagem desfocada. Como processar uma informação dessas? Como acreditar que era real? Sua mente girava entre a felicidade impossível e a desconfiança que a avó havia plantado. Marina começou, mas não conseguiu formar palavras. Estava completamente perdida entre o que sentia e o que pensava. Preciso processar tudo isso, disse Marina, afastando-se ligeiramente. É muita informação de uma vez. Entendo perfeitamente. Mas primeiro, vamos cuidar de sua avó. O resto pode esperar. 2 horas depois. Marina estava no quarto simples do SUS, segurando a mão de Maria que descansava após os exames. Vovó, disse Marina suavemente quando Maria abriu os olhos, preciso te contar uma coisa. O que foi, minha querida? Aquele homem, Ricardo, ele ofereceu te transferir para um hospital particular, para você fazer a cirurgia na semana que vem, sem fila de espera. Maria franziu a testa, alerta apesar da fraqueza. Hospital particular custa uma fortuna, Marina. Quem vai pagar? Ele disse que paga. Um estranho vai pagar 80 mil reais pelo meu tratamento? Maria tentou se sentar alarmada. Marina, isso não existe. Ninguém faz isso sem querer algo em troca. Vovó, ele disse que... Marina hesitou. Ele disse que tem uma ligação com nossa família. Que tipo de ligação? Marina respirou fundo. Ele diz que o avô dele conhecia a senhora quando eram jovens. O rosto de Maria mudou completamente, como se tivesse visto um fantasma. Como ele se chama? Ricardo Fernandes. Fernandes. Maria sussurrou o sobrenome como oração antiga. E o avô dele? Antônio Fernandes. Maria fechou os olhos e uma lágrima escorreu por sua face enrugada. Por um longo momento, o único som no quarto foi o bip dos aparelhos médicos. Vovó, a senhora conhecia ele? Maria abriu os olhos e Marina viu ali uma dor antiga, guardada há décadas. Conhecia sim, minha filha. Antônio Fernandes foi o primeiro homem que amei na vida. Mas o que nenhuma das duas sabia é que essa revelação era apenas o começo de uma história que mudaria tudo o que Marina pensava saber sobre si mesma, sobre Ricardo e sobre o verdadeiro motivo dele ter aparecido em sua vida. Maria ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos perdidos em memórias de 60 anos atrás. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava a de Marina, como se estivesse se preparando para abrir um baú há muito tempo trancado. Antônio Fernandes, repetiu Maria, sua voz carregada de uma mistura de saudade e mágoa. Eu tinha 18 anos quando o conheci. Ele, 22. Era o homem mais bonito que já tinha visto. Elegante, educado, de família rica e, por algum milagre, se apaixonou por uma costureira pobre como eu. Marina escutava em silêncio, tentando imaginar sua avó jovem, apaixonada. Namoramos escondido por 2 anos. Ele dizia que me amava, que queria se casar comigo, que não se importava com a diferença social. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Maria. Eu acreditei.
Era jovem, inocente, achava que amor era mais forte que dinheiro. O que aconteceu, vovó? A família dele descobriu nosso namoro. Ameaçaram deserdá-lo se continuasse comigo. Maria fechou os olhos, revivendo a dor antiga. Ele me procurou numa noite de chuva, chorando, dizendo que não podia me dar a vida que eu merecia, que era melhor nos separarmos. Ele te abandonou? Escolheu a fortuna da família em vez de lutar por mim. A voz de Maria endureceu. 2 semanas depois, estava noivo de uma moça da alta sociedade. Eu nunca mais o vi. Marina sentia o coração apertar vendo a dor da avó. Vovó, sinto muito. Passei anos odiando todos os homens ricos, achando que eram iguais, covardes que só pensavam em dinheiro. Maria olhou diretamente para Marina. E agora aparece o neto dele, oferecendo pagar meu tratamento. Por que, Marina? O que ele quer? Ele disse que o avô deixou uma herança para mim. Herança? Maria se sentou com dificuldade. Que tipo de herança? Marina respirou fundo. 50 milhões de reais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maria ficou pálida como lençol, suas mãos tremendo visivelmente. 50 milhões? Ele disse que o avô nunca esqueceu a senhora, que se arrependeu de ter sido covarde, que deixou esse dinheiro como reparação. Maria ficou em silêncio por vários minutos, processando informações que pareciam impossíveis. E esse Ricardo, ele veio aqui para te dar esse dinheiro? Ele disse que veio me conhecer primeiro, para ver se eu merecia. Ah, Marina. Maria balançou a cabeça, uma expressão de preocupação profunda se formando em seu rosto. Minha netinha inocente, você não percebe? Perceber o quê? 50 milhões de reais, Marina. É uma fortuna absurda para dar para uma estranha. Maria segurou as mãos da neta com força. Você acha que um homem entrega essa quantia sem esperar nada em troca? Marina sentiu algo gelado percorrer sua espinha. O que você quer dizer? Pense bem, querida. Ele tem que te dar 50 milhões, é obrigação, herança do avô. Mas na cabeça de um homem rico, ele deve estar pensando: se tenho que fazer essa menina milionária mesmo, por que não aproveitar um pouquinho? Por que não me divertir com ela, já que ela vai ficar rica de qualquer jeito? As palavras de Maria caíram sobre Marina como chuva gelada. Ela nunca havia pensado por esse ângulo, mas agora fazia um sentido terrível. Vovó, Marina, você é nova, bonita, pura. Para um homem de 40 anos, você seria um prêmio extra pelos 50 milhões que ele tem que entregar. Maria segurou o rosto da neta. Ele vem aqui todo dia, te conquistando devagarzinho, te fazendo se apaixonar, e quando finalmente entregar o dinheiro, você vai se sentir em dívida com ele. Mas ele parece sincero. O avô dele também parecia sincero comigo, Marina. Homens ricos são experts em parecer sinceros quando querem algo. A voz de Maria estava carregada de amargura de décadas. Eles sabem exatamente o que falar, como olhar, como conquistar meninas pobres e inocentes. Marina sentia o mundo girando. Todas as conversas doces, os sorrisos, a forma como Ricardo a chamava de Florzinha. Seria tudo calculado? Seria ela apenas um entretenimento enquanto ele cumpria a obrigação de entregar a herança? O que eu faço, vovó? Aceite o tratamento que ele está oferecendo. Eu preciso ficar curada, e nós não temos outro jeito de conseguir esse dinheiro. Aceite a herança quando ele entregar. É seu direito. Mas cuidado com o coração, minha filha. Maria apertou as mãos de Marina. Não se entregue para ele. Não se iluda achando que é amor. Ele está só se divertindo com quem vai ficar milionária mesmo. Naquela noite, enquanto Maria dormia sedada, após concordar com a transferência para o hospital particular, Marina ficou acordada pensando nas palavras da avó. Cada memória das últimas semanas ganhava uma nova interpretação sombria. Ricardo comprando todas as flores no primeiro dia seria para impressionar alguém que sabia que ficaria rica? As visitas diárias, as conversas carinhosas, a forma como a olhava, seria tudo uma estratégia para conquistar quem ele tinha a obrigação de tornar milionária. Quando finalmente adormeceu, Marina sonhou com olhos verdes que mentiam e sorrisos que escondiam segundas intenções. O que Maria não sabia é que suas palavras de proteção plantariam em Marina uma desconfiança que seria muito mais difícil de curar que qualquer problema do coração. A transferência para o hospital sírio-libanês aconteceu como num sonho dourado que Marina não tinha certeza se queria acordar. Maria foi levada numa ambulância particular que parecia limousine branca, com equipamentos que brilhavam como joias e enfermeiros que tratavam cada paciente como realeza. O quarto privativo era maior que a sala de estar do apartamento onde moravam, com vista para um jardim que parecia pintado à mão. Meu Deus do céu! Sussurrou Maria quando viu o quarto, mesmo em sua fraqueza não conseguindo esconder o espanto. Marina!
Isso aqui deve custar mais que nosso aluguel de 1 ano. Não se preocupe com isso agora, vovó. Só foque em ficar boa. Mas mesmo cercada de tanto luxo, Maria não conseguia relaxar completamente. Seus olhos seguiam cada movimento de Ricardo quando ele aparecia para verificar como estava o tratamento, organizando detalhes com médicos, garantindo que ela tivesse tudo o que precisava. Havia uma eficiência em seus gestos que impressionava, mas também uma familiaridade com aquele mundo de privilégios que lembrava Maria dolorosamente de Antônio décadas atrás. Quando Ricardo apareceu para verificar como estava o tratamento, Marina fez as apresentações formais. Maria, mesmo grata por toda a ajuda, observava aquele homem elegante com a desconfiança natural de uma avó protetora. Via como ele olhava para Marina, percebia a atenção especial que dedicava a elas, e isso a deixava em alerta. Ricardo, por sua vez, parecia genuinamente interessado em agradar, trazendo flores, perguntando sobre seu bem-estar, organizando cada detalhe do tratamento com cuidado paternal. Dona Maria, como está se sentindo? Perguntava Ricardo sempre que visitava, e havia uma gentileza genuína em sua voz que confundia os sentimentos da senhora. Melhor, obrigada, respondia Maria, estudando-o com olhos que haviam aprendido a desconfiar de homens ricos sendo gentis demais. Marina observava essas interações com o coração dividido. Via como Ricardo parecia genuinamente preocupado com o bem-estar de Maria, como organizava cada detalhe do tratamento sem parecer estar fazendo favor, mas as palavras da avó ecoavam em sua mente como sirene que não parava de tocar. A cirurgia foi marcada para sexta-feira. A equipe médica era formada pelos melhores cardiologistas do país, homens e mulheres que normalmente atendiam presidentes e milionários. Quando o Dr. Henrique Santos explicou o procedimento, suas palavras eram carregadas de confiança que só vem da experiência de quem já havia salvado milhares de vidas. Dona Maria tem um coração forte para a idade, disse o médico para Marina e Ricardo. A cirurgia é complexa, mas com nossa equipe e estrutura, as chances de sucesso são de 95%. 95%. Marina sentiu um alívio tão grande que quase chorou ali mesmo. Pelo SUS, com equipamentos antigos e médicos sobrecarregados, as chances seriam muito menores. Doutor, disse Ricardo, ela terá tudo o que precisar. Não economizem em nada. Pode ficar tranquilo, Sr. Fernandes. Dona Maria será tratada como nossa própria família. Na noite anterior à cirurgia, Marina ficou sozinha com a avó no quarto luxuoso. Maria estava lúcida, embora fraca, e havia algo em seus olhos que indicava uma conversa importante se aproximando. Marina, se alguma coisa acontecer comigo amanhã... Vovó, não fale assim. Vai dar tudo certo. Deixe-me falar, querida. Se algo acontecer, quero que saiba que você foi a alegria da minha vida. Maria segurou a mão da neta. Depois que seus pais morreram, você me deu motivo para continuar vivendo. Vovó, e também quero que saiba que não guardo rancor de Antônio. Éramos jovens. As famílias ricas eram ainda mais preconceituosas naquela época. Talvez ele realmente não tivesse escolha. Maria suspirou profundamente. Mas isso não muda o que falei sobre o neto dele. Marina sentiu o estômago se contrair. O quê? Ricardo pode até ser diferente do avô. Pode até sentir algo real por você. Mas, Marina, 50 milhões de reais é muito dinheiro para dar de graça. Mesmo que ele goste de você, na cabeça dele você já é praticamente propriedade dele. Propriedade. Pense bem, minha filha. Ele vai te dar uma fortuna. Na mente de qualquer homem isso cria expectativas, como se você devesse algo em troca. Maria apertou a mão de Marina. Prometa que não vai se entregar para ele até ter certeza absoluta de que ele te ama por você mesma, não porque está te dando dinheiro. Eu prometo, vovó. E mesmo depois de ter certeza, espere. Deixe tempo passar. Veja se ele continua interessado mesmo depois de entregar a herança e não ter mais desculpa para estar na sua vida. As palavras de Maria caíram sobre Marina como chumbo derretido. Ela não havia pensado dessa forma, mas agora via a lógica cruel por trás dos pensamentos da avó. Ricardo tinha que entregar 50 milhões para ela. Depois disso, que motivo teria para continuar interessado? Se fosse realmente amor, ele continuaria. Se fosse apenas diversão com quem ficaria rica mesmo, ele desapareceria. Na manhã da cirurgia, Ricardo chegou cedo ao hospital carregando flores frescas, girassóis que brilhavam como pequenos sóis. Marina estava nervosa, caminhando de um lado para o outro da sala de espera, quando ele a encontrou. "Como você está?" perguntou Ricardo, e havia uma preocupação em seus olhos que parecia genuína. Nervosa, com medo. Marina evitou olhar diretamente para ele,
as palavras da avó ainda ecoando em sua mente. Ela vai ficar bem. É uma mulher forte e tem os melhores médicos cuidando dela. Por que o senhor está fazendo tudo isso? A pergunta saiu antes que Marina pudesse se controlar. Ricardo parou, surpreso pelo tom direto. Como assim? Hospital particular, médicos caros, cirurgia de primeira linha. Por que um estranho faria isso? Marina, já expliquei. Por causa da herança que meu avô... Sim, os 50 milhões. Interrompeu Marina, finalmente olhando para ele. O senhor tem que me dar esse dinheiro mesmo, não é? É obrigatório. Ricardo ficou em silêncio por um momento, percebendo a mudança no tom de Marina. É o que meu avô queria, sim. Então o senhor está sendo obrigado a me dar uma fortuna. Marina cruzou os braços. E enquanto isso está sendo... gentil comigo. Marina, aonde você quer chegar? Quero entender suas verdadeiras intenções. A voz de Marina estava mais firme agora, ecoando a força que aprendera com Maria. O senhor tem que me fazer milionária mesmo. Será que pensou que já que vai me dar tanto dinheiro, poderia aproveitar um pouquinho também? A acusação ficou suspensa no ar como nuvem de tempestade. Ricardo a olhou como se ela tivesse lhe dado um tapa. Você acha que eu estou tentando me aproveitar de você? Não sei. É isso que estou tentando descobrir. Marina sustentou o olhar dele, mesmo sentindo o coração se despedaçar. Porque na minha cabeça, homem que tem que dar 50 milhões para uma estranha pode muito bem pensar que merece alguma coisa em troca. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, e Marina viu algo se apagar em seus olhos verdes. Quando ele falou novamente, sua voz estava diferente, mais fria, mais distante. Entendo. Então é assim que você me vê. Eu não sei como te vejo. É isso que me confunde. Bom saber onde estamos, então. Ricardo se afastou ligeiramente. Vou aguardar o resultado da cirurgia. Quando sua avó estiver recuperada, conversaremos sobre a herança. Quando Ricardo saiu da sala de espera, Marina sentiu como se tivesse perdido algo importante, mas não sabia se havia feito a coisa certa ou cometido o maior erro de sua vida. Algumas perguntas, uma vez feitas, mudam tudo entre duas pessoas, mesmo quando a resposta é exatamente o que temíamos ouvir. A cirurgia de Maria foi um sucesso completo. 6 horas depois que ela entrou no centro cirúrgico, Dr. Henrique saiu com um sorriso que valia milhões. A válvula havia sido substituída com perfeição, o coração respondia bem, e a recuperação seria tranquila. Marina chorou de alívio nos braços de Ricardo, esquecendo momentaneamente todas as dúvidas que havia plantado entre eles horas antes. Por 3 dias, Marina e Ricardo voltaram à harmonia dos primeiros encontros. Ele visitava Maria pela manhã e à tarde, sempre trazendo flores frescas e notícias animadoras sobre sua recuperação. Marina começou a se questionar se não havia sido injusta com suas acusações, se a paranoia da avó não estava envenenando algo que poderia ser genuíno. Mas na quinta-feira, quando Ricardo chegou ao hospital com seu buquê diário de rosas, não estava sozinho. Dona Beatriz Fernandes desceu do Bentley preto como rainha saindo de carruagem. Aos 85 anos, ela ainda era uma mulher imponente. Cabelos brancos penteados com perfeição, conjunto de pérolas que valia mais que um apartamento, postura ereta que desafiava a idade. Seus olhos azuis brilhavam com uma frieza que fazia o ar ao redor parecer gelado. Vovó, disse Ricardo, claramente surpreso e desconfortável. O que está fazendo aqui? Vim conhecer a protegida da família, respondeu Dona Beatriz, com voz que cortava como navalha. Afinal, é meu dever conhecer quem está custando tanto dinheiro para nós. Marina sentiu um arrepio quando Dona Beatriz a olhou de cima a baixo, como quem avalia mercadoria suspeita. Esta é Marina Santos, disse Ricardo relutantemente. Marina, minha avó Beatriz Fernandes. Santos, repetiu Dona Beatriz, saboreando o sobrenome como se fosse azedo. Que sobrenome familiar. Com licença? Marina não entendeu. Nada, querida. Apenas observando como algumas histórias insistem em se repetir. O sorriso de Dona Beatriz era cruel. Posso ver Maria Santos? Ela está descansando, tentou Marina. Será rapidinho. Ricardo acompanhou as duas até o quarto onde Maria descansava. No momento em que Maria viu Dona Beatriz, seu rosto empalideceu como se tivesse visto um fantasma. Olá, Maria, disse Dona Beatriz com falsa doçura. Você se lembra de mim? Beatriz, sussurrou Maria, fechando o livro que lia. Agora, Beatriz Fernandes. Casei-me com Antônio, lembra? Dona Beatriz se aproximou da cama. 50 anos casada com o homem que você namorou. Ricardo ficou tenso. Ele sabia da história do avô, mas nunca havia presenciado um encontro entre as duas mulheres. Sempre soube sobre vocês dois, continuou Dona Beatriz, ignorando a presença de Ricardo e Marina.
Cada encontro escondido, cada promessa que ele fez para você antes de me escolher. Ele não te escolheu, disse Maria com dignidade. A família dele o forçou a casar com você. O resultado foi o mesmo, não foi? Ele ficou comigo, construiu fortuna comigo, viveu toda a vida adulta comigo. Dona Beatriz sorriu friamente. E agora, mesmo morto, ainda está tentando te dar o que sempre quis. Vovó, chega, disse Ricardo. Mas ela o ignorou. 50 milhões, Maria. Antônio deixou 50 milhões para sua netinha. Dona Beatriz se virou para Marina. Dinheiro da família Fernandes indo para a família Santos. Que ironia poética. Marina sentia o chão fugindo sob seus pés. Dona Beatriz, e meu neto coitado se apaixonando pela netinha da mulher que obcecou meu marido a vida inteira. Dona Beatriz riu, como se a história estivesse se repetindo, mas desta vez com final feliz para vocês. Não é assim, disse Ricardo firmemente. Não é? Um homem de 40 anos deprimido desde que enviuvou, de repente se encanta por uma menina de 18 que ele tem obrigação de tornar milionária? Dona Beatriz olhou diretamente para Marina. Que coincidência romântica, não acha? Chega! Gritou Maria da cama. Saia do meu quarto. Já estou saindo. Dona Beatriz se dirigiu para a porta. Mas lembre-se, Maria, Antônio pode ter deixado dinheiro para vocês, mas eu ainda estou viva. E desta vez, não vou assistir uma Santos destruir minha família de braços cruzados. Quando Dona Beatriz saiu, o silêncio no quarto era ensurdecedor. Marina estava pálida, Ricardo parecia devastado e Maria respirava com dificuldade. Senhor Ricardo, disse Marina finalmente, preciso falar com você, a sós. Maria assentiu. Vão, eu preciso descansar mesmo. No corredor silencioso do hospital, Marina encarou Ricardo com olhos cheios de choque e mágoa. Meu Deus, senhor Ricardo. O que foi? Aquilo? Não me chame de senhor, disse Ricardo automaticamente, passando a mão pelos cabelos. Marina, eu também não imaginava que existia esse ódio todo. Ela falou com minha avó como se fosse inimiga. Marina tremia de indignação. Como ela pode odiar tanto uma pessoa que nunca fez mal para ninguém? Minha avó carregou esse rancor por 60 anos. Acho que ela culpa sua família pelo casamento infeliz que teve. Casamento infeliz? Marina o olhou confusa. Mas ela aceitou casar com seu avô. Na verdade, foi um casamento arranjado. As famílias que decidiram. Ricardo suspirou pesadamente. Marina sentiu as pernas bambas. Então ela sempre soube que foi segunda opção? Aparentemente sim. E aparentemente te odeia por isso. Tenho medo dela, Ricardo. A voz de Marina saiu pequena, vulnerável. Tenho medo da sua família, do poder que vocês têm. Marina. Marina o interrompeu. Eu não vou deixar ela tratar minha avó assim nunca mais. A voz de Marina ganhou força, transformando medo em determinação. Minha avó está se recuperando de uma cirurgia. É uma senhora de 78 anos, e aquela mulher veio só para humilhá-la. Ricardo viu a força que brotava nos olhos castanhos de Marina e sentiu uma admiração profunda por aquela menina que não se intimidava mesmo diante de tanto poder. Você não vai precisar enfrentar ela sozinha, disse Ricardo, aproximando-se. Como assim? Porque eu vou estar do seu lado. Marina caminhou até a janela observando a cidade lá embaixo. Ricardo, como posso confiar em você? Como saber se o que sente é real ou se é apenas continuação da história do seu avô? Ricardo se aproximou devagar. Marina, olhe para mim. Ela se virou e ele viu lágrimas brilhando em seus olhos castanhos. Quando comecei a vir ao seu quiosque, era só para te conhecer, para decidir se você merecia o dinheiro. Ricardo respirou fundo. Mas algo aconteceu, algo que eu não esperava. O quê? Você me fez voltar a viver. A voz de Ricardo estava carregada de emoção. Marina, desde que Isabela morreu, eu tomo antidepressivos para conseguir sair da cama. Tomo remédio para dormir, para não ter pesadelos, para suportar o vazio. Marina o olhou surpresa. Depois que comecei a te ver, parei com os remédios, naturalmente, porque pela primeira vez em 3 anos, eu acordava querendo que o dia chegasse. Ricardo se aproximou mais. Você me devolveu a vontade de sorrir, de sonhar, de sentir que a vida vale a pena. Ricardo, sei que é difícil de acreditar, sei que parece conveniente demais, mas o que sinto por você não tem nada a ver com culpa familiar ou obrigação. Ele tocou suavemente o rosto dela. Você me conquistou com seu sorriso puro, sua forma de ver beleza nas coisas simples, seu coração generoso. Marina fechou os olhos, sentindo o toque dele como bálsamo em ferida aberta. Mas sua família me odeia. Sua avó quer me destruir. Minha avó é uma mulher amargurada que nunca superou o passado, disse Ricardo suavemente. Isso não tem nada a ver comigo e você.
E se ela tentar nos separar? Então, enfrentaremos isso juntos. Ricardo segurou as mãos dela. Marina, não sei o que o futuro reserva, mas sei que quero descobrir ao seu lado. E se for apenas paixão passageira? E se quando a novidade passar? Ricardo a interrompeu com um beijo suave, cheio de ternura e promessas não ditas. Marina derreteu em seus braços, esquecendo momentaneamente todas as dúvidas, todos os medos. Era seu primeiro beijo, e era perfeito, não apressado, não urgente, mas cheio de uma paixão que crescia devagar como flores no jardim. Quando se separaram, ambos estavam tremendo. Isso foi... sussurrou Marina. Real, completou Ricardo. Isso é real, Marina. O que sinto por você é a coisa mais real da minha vida. Marina o olhou nos olhos, vendo uma vulnerabilidade que ele não mostrava para mais ninguém. Eu também sinto algo por você, desde o primeiro dia quando você comprou todas as minhas flores. Então esqueça minha avó, esqueça o passado, esqueça tudo. Ricardo a puxou para mais perto. Vamos construir nossa própria história. Naquele corredor de hospital, cercados pelo cheiro de desinfetante e o eco de passos distantes, Marina e Ricardo se beijaram novamente. Desta vez com mais intensidade, como se selassem um pacto contra o mundo inteiro. Mas o que eles não sabiam é que Dona Beatriz os observava de longe e que algumas guerras familiares são mais cruéis que qualquer campo de batalha. Maria voltou para casa numa manhã ensolarada de quinta-feira, caminhando com passos firmes que não dava há meses. A cirurgia havia sido um milagre. Seu coração batia forte, sua respiração estava normal e pela primeira vez em anos ela se sentia verdadeiramente viva. O pequeno apartamento na Liberdade nunca pareceu tão acolhedor quanto naquele momento. Vovó, como é bom ter você em casa, disse Marina, ajudando-a a se acomodar na poltrona favorita. Senti tanto sua falta. Eu também, minha querida, mas agora estou nova em folha. Maria sorriu observando a neta que brilhava de felicidade. E você? Como estão as coisas com Ricardo? Marina corou como sempre acontecia quando falavam dele. Bem, ele é muito especial. Na segunda-feira seguinte, Ricardo enviou seu advogado até o apartamento de Marina, com uma pasta de documentos que mudaria sua vida para sempre. Dr. Marcos Oliveira era um homem sério de 60 anos, que tratou a transferência de 50 milhões de reais como se fosse procedimento rotineiro. Senhorita Marina, aqui estão todos os documentos da transferência bancária, disse o advogado, mostrando os papéis oficiais. O valor de 50 milhões foi depositado em sua conta corrente hoje pela... Manhã, tudo legal registrado em cartório. Marina olhou para os documentos bancários com mãos tremendo. 50 milhões de reais aparecendo em seu extrato, mais dinheiro do que ela conseguia imaginar. Dinheiro suficiente para comprar um prédio inteiro, viajar pelo mundo, nunca mais se preocupar com nada. Obrigada, sussurrou Marina, ainda em choque, olhando para os números na tela do celular. Senhor Ricardo pediu para dizer que a senhorita merece cada centavo, disse Dr. Marcos antes de se despedir. Quando ficou sozinha com Maria, Marina mostrou o extrato bancário como se fosse objeto alienígena. Vovó, não sei nem por onde começar. Comece aprendendo a investir e fazer esse dinheiro se multiplicar, riu Maria. E depois planeje sua vida com calma. Agora você tem o mundo nas mãos. Mas o mundo de Marina estava prestes a desabar de forma que ela jamais imaginara. Na terça-feira, Dona Beatriz executou seu plano com a precisão de quem havia passado semanas planejando cada movimento. Ligou para Ricardo no meio da tarde, sua voz carregada de uma satisfação cruel. Ricardo, preciso te ver. Agora. Uma hora depois, Ricardo estava na mansão, encontrando Dona Beatriz na biblioteca com uma expressão que fez seu sangue gelar. Vovó, o que aconteceu? Nada ainda. Mas pode acontecer muita coisa se você não tomar a decisão certa. Dona Beatriz se levantou, caminhando até a janela. Ricardo, você entregou o dinheiro para a menina? Entreguei. Era direito dela. Ótimo. Agora é hora de você voltar para a sua vida real. Do que está falando? Estou falando de terminar esse romance antes que ele destrua nossa família. Dona Beatriz se virou, seus olhos azuis brilhando com determinação fria. Ricardo, tenho amigos na imprensa. Pessoas que me devem favores há décadas. Ricardo sentiu o estômago afundar. O que pretende fazer? Depende de você. Se terminar com Marina hoje, nossa família continua respeitada e intacta. Se não terminar... Dona Beatriz sorriu friamente. Amanhã todos os jornais de São Paulo terão uma matéria sobre a interesseira que seduziu um viúvo vulnerável para conseguir herança milionária. Isso é mentira. É. Mas quem vai acreditar na versão dela contra a nossa? Dona Beatriz caminhou até a mesa, pegando uma pasta.
Tenho fotos de vocês jantando em restaurantes caros, saindo do hospital juntos. Com a narrativa certa, posso transformar ela na oportunista que se aproveitou do seu momento de fragilidade após descobrir sobre os 50 milhões. Ricardo ficou pálido. Você destruiria a vida dela? Completamente. Uma menina pobre que manipulou um milionário deprimido. Dona Beatriz balançou a cabeça. Ela seria marcada para sempre. Ninguém daria emprego para ela, ninguém a levaria a sério. Ela viraria a garota que enganou um viúvo rico para roubar herança da família. Você não faria isso. Faria. E pior. Dona Beatriz se aproximou do neto. Ricardo, estou te dando uma última chance. Termine com ela hoje ou amanhã destrua a reputação dela de forma que ela nunca se recupere. Ricardo saiu da mansão, sentindo-se como o homem que acabara de assinar sentença de morte. Durante horas dirigiu pela cidade, tentando encontrar uma saída que não existia. Dona Beatriz tinha poder, influência, contatos. Se ela quisesse destruir Marina, conseguiria. Quando finalmente ligou para Marina naquela noite, sua voz estava diferente. Fria, distante, como se algo tivesse morrido dentro dele. Marina, preciso falar com você. Claro, estava com saudades. Quer jantar? Não, é sobre nós. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina sentiu algo gelado percorrer sua espinha. Sobre nós como? Acho que estamos indo rápido demais. Talvez seja melhor darmos um tempo. As palavras atingiram Marina como balas. Como assim tempo? Marina, você é muito nova. Tem uma vida inteira pela frente. Não deveria se prender a um homem como eu. Ricardo, o que está acontecendo? Ontem você estava bem. Ontem eu estava confuso. Hoje estou pensando com clareza. Ricardo fechou os olhos, odiando cada palavra que saía de sua boca. Você merece alguém da sua idade. Alguém que possa te dar a vida que merece. Mas eu quero você. E eu acho que confundi gratidão com sentimentos mais profundos. A mentira queimava sua garganta como ácido. Com a herança, com toda a ajuda que dei para sua avó, talvez tenhamos misturado as coisas. Marina ficou em silêncio por um longo momento, processando palavras que destroçavam seu coração. Então foi isso? Tudo foi confusão? Foi. Os beijos, as conversas, os jantares. Tudo mentira? Não mentira, apenas confusão. Marina desligou o telefone e desabou no chão da cozinha, chorando como não chorava desde a morte dos pais. Maria encontrou-a ali 1 hora depois, destroçada como boneca quebrada. Enquanto isso, Ricardo chegou em casa e trancou-se no quarto. Pela primeira vez em meses, precisou tomar 2 comprimidos para dormir, depois mais 2 para a ansiedade. A depressão que havia ficado distante durante semanas voltou com força brutal, engolindo-o como onda gigante. Nas semanas seguintes, Ricardo não saiu da cama. Não foi trabalhar, não atendeu o telefone, não quis comer. Simone cancelou todas as reuniões, inventou desculpas para clientes, mas estava preocupada com o patrão que definhava como planta sem sol. Dona Beatriz observava o neto se destruir com uma mistura de pesar e determinação. Havia conseguido o que queria. Ricardo havia terminado com Marina, mas o preço estava sendo maior do que imaginara. Ele não sai do quarto há 2 semanas, disse Simone para Dona Beatriz numa manhã. Não come, não fala, só fica deitado olhando para o teto. Vai passar. É apenas uma fase. Dona Beatriz, com todo respeito, ele está voltando a ser como era depois que a esposa morreu. Ou pior. Mas Dona Beatriz não mudou de opinião. Havia tomado sua decisão e suportaria as consequências. Foi Simone quem decidiu agir. Na quinta-feira, pegou um táxi até a Liberdade e bateu na porta do apartamento de Marina. Quando a menina abriu a porta, Simone viu que ela também estava sofrendo. Magra, pálida, com olheiras profundas. Marina, eu sou Simone, secretária do senhor Ricardo. O que deseja? Perguntou Marina desconfiada. Posso entrar? Preciso contar algumas coisas. Simone contou tudo. Sobre Dona Beatriz, sobre as ameaças, sobre como Ricardo havia se sacrificado para protegê-la. Contou sobre a depressão que havia voltado, sobre como ele não saía da cama, sobre como estava se destruindo por dentro. Ele não terminou porque quis, explicou Simone. Terminou porque foi chantageado. Marina ouviu tudo em silêncio, lágrimas escorrendo por seu rosto. Quando Simone terminou, Marina tentou ligar para Ricardo imediatamente. 1 vez, 2, 10 vezes. Ele não atendia. Preciso vê-lo, disse Marina desesperada. Dona Beatriz não vai deixar você chegar perto. Marina ficou em silêncio por um longo momento, sua mente trabalhando rapidamente. Então, seus olhos brilharam com uma determinação que Simone nunca havia visto antes. Ela quer jogar com a imprensa?
disse Marina pegando o celular. Então vamos jogar. Nas próximas horas, Marina criou vídeos que mostrava seu coração partido, contou sua história de amor proibido, falou sobre a perseguição de uma família poderosa. Postou tudo em suas redes sociais com hashtags emocionantes. Em 24 horas, sua história havia viralizado. Milhões de pessoas compartilhavam, comentavam, se indignavam. A opinião pública se voltou completamente contra Dona Beatriz, a viúva rica que perseguia uma menina pobre por ciúmes de um amor de 60 anos atrás. O que Dona Beatriz não havia previsto é que no século XXI, uma menina com celular e coração partido podia ser mais poderosa que qualquer império bilionário. Em apenas 3 dias, a história de Marina havia se espalhado como fogo em mata seca. Os vídeos dela chorando, contando sobre o amor proibido e a perseguição de uma família poderosa, alcançaram milhões de visualizações. As hashtags viralizaram, a imprensa pegou a história e Dona Beatriz Fernandes virou a vilã mais odiada do país. Viúva milionária persegue menina pobre por vingança, estampava as capas dos jornais. O ódio que atravessa gerações era manchete de revista. Comentários indignados inundavam as redes sociais. Pessoas cancelavam contratos com empresas ligadas à família Fernandes, e a pressão pública crescia como avalanche. Dona Beatriz estava trancada na mansão há 2 dias, vendo seu mundo desabar pela primeira vez em 85 anos de vida. Sua reputação construída durante décadas estava sendo destroçada por uma menina de 18 anos com um celular. Dona Beatriz, disse o mordomo, mais 3 jornalistas na porta, e a Fundação Cultural cancelou o evento de quinta-feira. Dona Beatriz não respondeu. Estava sentada na poltrona de veludo, observando as notícias na televisão que mostravam sua foto ao lado de Marina, pintando-a como a megera que destruía vidas por capricho. Mas foi Ricardo quem acordou primeiro para a realidade. Simone invadiu seu quarto na manhã de sábado, abrindo cortinas e ligando a televisão no volume máximo. Senhor Ricardo, levante-se agora. Simone, saia daqui. Não vou sair. Simone puxou o controle remoto e aumentou ainda mais o volume. Olhe isso! Olhe o que está acontecendo! Ricardo se sentou na cama confuso e desorientado após semanas de depressão. Na tela, viu o rosto de Marina, seus olhos vermelhos de chorar, sua voz quebrada contando como estava sendo impedida de amar. Marina está na televisão, murmurou Ricardo como se não acreditasse. Está em todos os canais nas redes sociais. Ela contou tudo, senhor Ricardo. Sobre Dona Beatriz, sobre as ameaças, sobre como o senhor foi forçado a terminar com ela. Ricardo assistiu hipnotizado, enquanto Marina falava para a câmera. Ele não me deixou porque quis. Ele me deixou porque foi ameaçado. E eu não vou deixar ele se destruir por minha causa. Algo se acendeu no peito de Ricardo. Após semanas de morte emocional, seu coração voltou a bater com força. Marina havia arriscado tudo por ele. Havia enfrentado o poder da família Fernandes, armada apenas com a verdade e a coragem. Onde estão minhas roupas? Perguntou Ricardo, saltando da cama pela primeira vez em semanas. Senhor Ricardo, minhas roupas. Preciso tomar banho, me vestir, sair daqui. Enquanto Ricardo se preparava, Dona Beatriz recebia uma visita inesperada. Marina estava na porta da mansão, sozinha, vestindo um vestido simples, mas com uma determinação nos olhos que fez o porteiro hesitar antes de negar entrada. Preciso falar com Dona Beatriz, disse Marina firmemente. A senhora não está recebendo... Ela vai me receber. E recebeu. Talvez por curiosidade, talvez por respeito à coragem da menina, Dona Beatriz mandou que Marina fosse conduzida à sala de estar, onde aguardou em pé, ereta como rainha destronada, mas ainda orgulhosa. Então, a pequena Marina voltou, agora como celebridade das redes sociais. Eu vim devolver isto, disse Marina, estendendo uma pasta de documentos bancários. Toda a herança, cada centavo dos 50 milhões. Dona Beatriz ficou genuinamente surpresa. Como assim devolver? Não quero o dinheiro. Nunca quis. Marina colocou os papéis sobre a mesa de centro. Quero apenas que deixe Ricardo em paz. Você acha que pode me comprar com esse gesto? Não quero comprar nada. Quero provar uma coisa. Marina olhou diretamente nos olhos azuis de Dona Beatriz. A senhora sempre achou que eu estava interessada no dinheiro, que era igual às outras mulheres que se aproximam de homens ricos. E não é? Se fosse, estaria aqui devolvendo 50 milhões? Marina se aproximou. Dona Beatriz, eu amo Ricardo. Não amo a conta bancária dele. Não amo o carro dele. Não amo a posição social dele. Amo o homem que me fez rir quando eu só sabia chorar. Que cuidou da minha avó como se fosse família dele. Que me olha como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo.
Dona Beatriz ficou em silêncio, estudando a menina que abria mão de uma fortuna por amor. Ele está se matando de tristeza, continuou Marina, lágrimas começando a escorrer. Não come, não sai da cama, não quer viver. E tudo porque a senhora o forçou a escolher entre mim e a família. Famílias são importantes, concordo. Por isso mesmo a senhora deveria querer a felicidade do seu neto, não a destruição dele. A senhora já sofreu o suficiente por causa dessa história antiga. Não deixe que ela destrua Ricardo também. Dona Beatriz caminhou até a janela, observando o jardim que cuidara por décadas. Por um momento, permitiu-se lembrar da jovem que havia sido, da dor de saber que seu marido amava outra, dos anos de amargura que carregara como fardo. Você sabe o que é viver 50 anos sabendo que é segunda opção? Perguntou Dona Beatriz sem se virar. Não sei, mas sei o que é viver 18 anos sendo última opção de todo mundo, até encontrar alguém que me faz sentir primeira. Marina se aproximou. Dona Beatriz, não roube de Ricardo a chance de ser feliz. Não cometa o mesmo erro que seu marido cometeu com minha avó. As palavras atingiram Dona Beatriz como raios. Ela se virou, olhando para Marina com expressão que misturava surpresa e reconhecimento. Você é mais inteligente do que imaginei. Sou apenas uma menina que ama seu neto e não aguenta vê-lo se destruindo. Dona Beatriz ficou em silêncio por um longo momento. Depois, para a surpresa de Marina, empurrou os documentos bancários de volta para ela. Fique com o dinheiro. É seu por direito. Dona Beatriz. E fique com meu neto também. Se ele conseguir ser metade do homem que você é mulher, talvez mereça a felicidade. Naquele momento, a porta da sala se abriu com estrondo. Ricardo entrou como furacão. Cabelos despenteados, roupas amarrotadas, mas com uma luz nos olhos que não aparecia há semanas. Marina. Ele parou ao vê-la, como se não acreditasse que ela estava ali. O que está fazendo aqui? Tentando salvar você de si mesmo, disse Marina, correndo para seus braços. Eles se abraçaram no meio da sala de estar elegante, sob o olhar de Dona Beatriz, que pela primeira vez em décadas sentiu algo parecido com paz no coração. Ricardo, disse Marina, olhando nos olhos verdes que havia perdido, não me importa sua família, não me importa o dinheiro, não me importa nada. Só me importa que você volte a sorrir. Marina, perdão por tudo. Não precisa pedir perdão. Só me promete uma coisa. Qualquer coisa. Que nunca mais vai escolher proteger outros em vez de lutar por nós. Ricardo beijou Marina ali mesmo, na frente de Dona Beatriz, com uma paixão que havia sido represada por semanas de sofrimento. Dona Beatriz observou o beijo com expressão complexa. Não mais ódio, mas ainda não aceitação completa. Havia uma luta interna visível em seus olhos. Décadas de amargura, batalhando contra a realidade do neto, que finalmente sorria novamente. Vocês dois, disse ela finalmente, sua voz ainda fria, mas sem a crueldade anterior. Vão ter muito que provar. Ricardo e Marina se separaram, olhando para ela com cautela. Mas primeiro, preciso desfazer o estrago que causei. Vou ter que dar algumas entrevistas para tirar vocês dessa exposição toda. O que nenhum dos três sabia é que aceitar o amor era apenas o primeiro passo. Agora, precisariam aprender a construir uma vida juntos e transformar uma história de dor em legado de esperança. A manhã seguinte chegou como primavera depois de inverno rigoroso. Marina acordou no apartamento simples da Liberdade com uma sensação estranha no peito, como se o mundo tivesse mudado de cor durante a noite. Vovó, chamou Marina, encontrando Maria na cozinha preparando café. Como a senhora dormiu? Como há anos não dormia, minha querida. Maria sorriu, parecendo mais jovem que antes da cirurgia. Senti que finalmente a justiça havia sido feita. O telefone tocou. Era Simone. Marina, Dona Beatriz quer falar com você. Pode vir à mansão agora? Uma hora depois, Marina estava novamente na sala elegante, onde tudo havia mudado no dia anterior. Dona Beatriz a esperava com uma pilha de papéis sobre a mesa. Sente-se, querida, disse Dona Beatriz, sua voz sem o gelo de antes. Tenho trabalho para fazer. Trabalho? Limpar a bagunça que criei. Dona Beatriz apontou para os papéis. 3 entrevistas já marcadas. Vou explicar para todo o Brasil que uma velha amarga quase destruiu o amor mais puro que já vi. Naquela tarde, o Brasil inteiro assistiu Dona Beatriz dar a entrevista mais emocionante de sua vida. Cometi o erro de deixar feridas antigas envenenarem o presente, disse para as câmeras. Marina Santos é uma jovem íntegra que fez meu neto voltar a viver. O que eles têm é amor verdadeiro. 3 semanas depois, Ricardo e Marina encontraram um apartamento pequeno, mas aconchegante, longe da mansão familiar, onde podiam construir sua própria história. Era um dúplex simples, com uma varanda que dava para um jardim, perfeito para começarem juntos.
À noite, sentados na varanda do novo lar, Marina se encostou no ombro de Ricardo. Ainda não acredito que estamos aqui, sussurrou ela. Juntos de verdade, completou Ricardo. Sem segredos, sem pressões, sem nada nos separando. Ricardo, posso te confessar uma coisa? Qualquer coisa. Tenho medo, às vezes, de não ser suficiente para a sua vida. Ricardo a fez olhar para ele. Marina, você não precisa ser suficiente para a minha vida. Você é minha vida. 6 meses depois, numa manhã dourada de setembro, Marina estava se preparando para o dia mais importante de sua vida. Jéssica ajeitava os últimos detalhes do vestido simples mais lindo que haviam escolhido juntas. Mari, você está radiante. Estou nervosa, confessou Marina. É normal. Todo mundo fica nervoso no próprio casamento. Maria entrou no quarto, elegante num vestido azul que havia sido de sua mãe. Minha netinha, disse Maria, emocionada. Tenho algo para você. Ela tirou do pescoço uma corrente simples com um pequeno pingente em formato de flor. Era da sua mãe, a única joia que ela tinha. Guardei todos esses anos esperando este dia. Marina segurou o pingente delicado, sentindo a conexão com a mãe que havia perdido tão nova. A cerimônia foi realizada numa capela pequena, decorada com girassóis. Quando Marina entrou de braços dados com Maria, viu Ricardo no altar sorrindo como nunca havia sorrido antes. Queridos irmãos, começou o pastor, estamos aqui para celebrar o amor. Quando chegou a hora dos votos, Ricardo segurou as mãos dela. Marina, você me trouxe de volta à vida. Prometo amar você em todos os seus dias, nos momentos de alegria e nos de dificuldade. Prometo ser seu companheiro, seu protetor e seu melhor amigo para sempre. Marina respirou fundo. Ricardo, você me ensinou que merecia ser amada. Prometo crescer ao seu lado, sonhar ao seu lado e construir uma família que honre este amor. Quando se beijaram como marido e mulher, até as flores pareciam aplaudir. Os primeiros meses de casamento foram como descobrir um mundo novo todos os dias. Marina acordava nos braços de Ricardo e ainda não acreditava que aquilo era real. Eles descobriam juntos pequenos rituais. Café da manhã na varanda, caminhadas no parque, noites conversando até tarde sobre sonhos e planos. Estou pensando numa coisa, disse Marina uma noite aninhada no peito dele. No quê? Quero estudar administração em vez de enfermagem. Ricardo se apoiou no cotovelo para olhá-la. Por quê? Quero aprender a cuidar dos 50 milhões da herança. Transformar esse dinheiro em algo que ajude outras famílias como a minha era. Você tem certeza? Tenho. Cuidar de pessoas não é só no hospital. Posso cuidar de milhares através de projetos sociais. Ricardo a beijou com ternura. Então vamos fazer acontecer. Marina se matriculou na faculdade e Ricardo a apoiou em cada passo. Ele chegava em casa e a encontrava estudando na mesa da cozinha, cercada de livros, e sentia um orgulho imenso daquela menina determinada que havia se tornado sua esposa. Como foi a aula hoje? Perguntava ele toda noite. Difícil, mas boa, respondia Marina, se levantando para abraçá-lo. E você? Como foi o trabalho? Melhor agora que cheguei em casa. 2 anos depois de casados, numa noite qualquer de terça-feira, Marina estava terminando um trabalho da faculdade quando sentiu uma onda estranha de enjoo. Correu para o banheiro e, quando voltou, encontrou Ricardo preocupado. Amor, está bem? Marina olhou para ele com aquele sorriso que significava novidades importantes. Ricardo, acho que nossa vida vai mudar de novo. Ela foi até o quarto e voltou com um teste de farmácia na mão. Por causa disso. Ricardo olhou para o teste e depois para Marina. Quando entendeu, seus olhos se encheram de lágrimas. Um bebê? Um bebê. Ele a ergueu do chão, rindo e chorando ao mesmo tempo. Vamos ter uma família. Marina estudou grávida, com Ricardo cuidando de cada detalhe. Ele a levava e buscava da faculdade, preparava chás quando ela passava mal, montou o quarto do bebê com as próprias mãos. Está animado? Perguntou Marina uma noite, vendo-o pintar o último detalhe do berço. Nunca estive tão feliz na vida, respondeu Ricardo. Você, nosso bebê, é tudo que sempre quis, mas nunca soube que queria. Antônio Ricardo nasceu numa manhã de primavera, com 3 quilos de puro amor. Quando Ricardo segurou o filho pela primeira vez, sentiu que todos os anos de depressão e solidão haviam valido a pena para chegar até aquele momento. Ele é perfeito, sussurrou Ricardo. Como o pai, disse Marina, exausta, mas radiante. Maria, agora bisavó aos 82 anos, segurou o bisneto com lágrimas nos olhos. 3 gerações valeram por este momento. Dona Beatriz, que havia se tornado presença constante e carinhosa, observava emocionada. Bem-vindo à família, pequeno Antônio. 1 ano depois, numa tarde de domingo,
A pequena família estava no jardim do apartamento. Marina, agora com 22 anos, segurava Antônio, que tentava engatinhar em direção aos girassóis. Ricardo, aos 44, observava a cena, com um sorriso que não saía do rosto. "Sabe o que estou pensando?", disse Marina. "No quê?" "Em como nós éramos, antes de nos conhecermos. Você sozinho, deprimido, eu vendendo flores para sobreviver." Marina olhou para o marido e o filho. "E agora olha a gente." "A melhor compra que já fiz na vida", riu Ricardo. "Foram todas as flores?" "Não", sorriu ele de novo. "Foi seu coração." Marina se levantou e beijou Ricardo, enquanto o pequeno Antônio batia palminhas como se entendesse que estava presenciando o amor mais bonito do mundo. "Te amo", sussurrou Marina. "Para sempre", respondeu Ricardo. E ali, naquele jardim simples, onde cultivavam girassóis e sonhos, uma família construída sobre amor verdadeiro crescia como a mais bela das flores, devagar, com cuidado, mas destinada a florescer para sempre. E assim, numa cidade onde milhões de corações batem solitários, dois se encontraram num quiosque de flores e descobriram que o amor verdadeiro não precisa de perfeição. Precisa apenas de duas pessoas dispostas a crescer juntas, um dia de cada vez. Ela só queria pagar os remédios da avó. Ele só queria cumprir uma promessa do avô. Nenhum dos dois esperava amor. Mas quando se encontraram, algo mudou. Porque às vezes, o que parece coincidência é só um milagre disfarçado. E se essa história tocou seu coração, não deixe que ela termine aqui. Toque o coração de alguém também. Compartilhe este vídeo e se inscreva no canal. Juntos podemos espalhar mais empatia, perdão e amor em um mundo que anda precisando tanto disso. Que nota você daria para esta história de amor e recomeços? E qual foi a parte que mais te emocionou? A sua participação é muito importante para que continuemos trazendo histórias emocionantes. E ainda me conte, de onde você está assistindo esse vídeo? Eu amo saber até onde nossas histórias chegam. Temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você. Clique nos vídeos recomendados na tela e continue essa jornada com a gente. Muito obrigado por fazer parte dessa comunidade. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.